Oi, gente. Hello. Boa noite. Tudo bem? Olá, Ana Conceição. A paz, tudo bem? Rafael, Deus abençoe sua vida. Romário! Já vou te chamar para entrar, Romário. Olha ela, Brasil! Boa noite, gente. Acabei de chegar do consultório, gente. Pensa numa correria e num cansaço. Sai do consultório, passa no colégio, o menino tá lá esperando sozinho com segurança do colégio. Eu tô cansada, Ana, tô cansada, tô sem voz, tô com fenda na prega vocal, é uma luta. Felipe, Deus abençoe sua vida. Gente, hoje nós vamos te mostrar uma história bacana de uma pessoa top, fantástica, né? Um paciente, agora não é mais paciente, é ex-paciente, porque saiu de alta, né? E aí a gente fica com o hábito de continuar chamando de paciente. Ô, Rafael, tá vendo daí do Ceará, terra ruim, hein? Ai, gente, Ceará é tudo de bom. Ô, Ana, eu nem te conto por que que eu passei a usar esse cabelo de lado, porque eu nem sempre usava, tá? Eu passei a usar esse cabelo de lado tem uns 3 anos por aí, por causa da idade, minha filha, você não tá entendendo. Porque eu tenho um calor que não é meu, e eu não suporto sentir calor aqui, ó. E aí eu passei a jogar aqui do lado. E aí eu gostei do trem, porque ficou até mais bonito, porque eu usava repartido no meio. Mas eu não suportava o calor, transpirava tudo aqui. Comecei a jogar de lado, gostei do mistério, falei, Deus faz com que todas as coisas cooperem para o bem. E aí passei a usar. De lado ficou. Porque eu não dou conta do calor. Eu sinto muito calor. Fátima, Deus abençoe. Gente, ajuda a compartilhar essa live em nome de Jesus. Eu tô quase que sem voz, é uma luta. Compartilhe essa live, gente. Me ajudem a compartilhar para que mais pessoas possam ver, para que mais pessoas possam conhecer, entender, saber do que se trata a neurociência, né? E para que as pessoas vejam que realmente tem cura assim para depressão, para ansiedade, para fibromialgia e tudo sem usar medicação nenhuma. Que idade, Ana Conceição? 43, minha santa. 43 é idade, hein? É idade. Eu vou já chamar ele aqui, gente. Ele já tá aí aguardando. Eu tô abrindo aqui o prontuário dele. Claro que eu não vou falar nada, né? Só pra eu olhar nome, idade, essas coisas. Gente, esse meu pacientinho que ele vai entrar aqui pra gente, pra vocês conhecerem, ele mora na Argentina, tá? Eu estou aqui no Brasil e ele está na Argentina. Eu atendi alguns pacientes da Argentina, todos os pacientinhos que eu atendi, todo mundo muito top. Todo mundo muito top. Gente, me ajuda a compartilhar. Cleidson, Deus abençoe sua vida. Vocês já jantaram? Vocês já comeram? Como foi o dia de vocês? Fala comigo, gente, credo. Eu já vou chamar o Romário aqui, gente. Dona Dina! Obrigada, Ana. Deus abençoe, viu? Obrigada mesmo. Que o Senhor te recompense poderosamente. A Ana tá dizendo, virei tanto sua fã que falo de você para todo mundo que posso. Glória a Deus pela sua vida. Dona Dina também é minha paciente, ex-paciente. Gente, eu vou ter que dar uma tossidinha por causa da voz, tá? Porque dói demais. Thais Ribeiro. Gente, a Dona Dina, eu quero fazer uma live com a Dona Dina. Dona Dina, a senhora vai fazer uma live comigo? A Dona Dina foi o caso mais impressionante que eu já atendi até hoje, assim, de absurdo. Dona Dina, fala aí comigo, minha santa. A senhora vai fazer uma live comigo? Hum? Boa noite, gente. Me ajuda a compartilhar essa live em nome de Jesus. Cadê você? Gente, eu já vou chamar o Romário, tá? Ele tá ali aguardando, eu acho que ele tem compromisso, inclusive. Nós vamos bater um papo bacana aqui, rapidinho. Luciana Menezes, Deus abençoe sua vida. Em nome de Jesus. Gente, vocês estão me ajudando a compartilhar? Vocês estão me ajudando a compartilhar? Vocês estão me ajudando a compartilhar? Ou não? Gente, compartilha, porque isso aqui é bênção demais, viu? E não é em qualquer lugar que a gente acha uma live top, né?
É a do pastor Samuel, mas não é agora. Ele vai entrar mais tarde, daqui a pouco. Deixa eu chamar o Romário aqui. Ah, já tá aqui. A Ana Conceição tá dizendo, esses dias, pregando, eu falei o primeiro processo da cura. Se você quer ser curado, e se não acreditar no que estou falando, acompanha a doutora Fabiana Araújo. Glória a Deus. Ê! Eita! Tá Paz, doutora, tudo bem? Quando sai de alta, fica tudo lindo. Tudo bem, Meu doutora? filho, eu tô ótima, cansada, com vontade de tomar banho, com fome, aquela loucura toda, com a minha voz, né? Arrebentada. Acabei até de fazer um pedido ali no delivery, pedir uma pizza sem glúten. Sem glúten, sem açúcar, sem Daqui sal. a pouco chega. Não, gente, eu passei na farmácia agora para eu pegar soro fisiológico, né? Ai, que delícia, né? Ir na farmácia comprar soro fisiológico. Não comprou remédio. E aí eu fui pagar no caixa, aí meu filho tava comigo de 6 anos, e a farmácia cheia, né? Logo que você sai, no horário de pico às 19 horas. Aí ele olhou assim pra mim e falou assim: aqui não tem nada sem glúten, sem açúcar. Aí ela falou assim: ele é intolerante a glúten? Eu olhei para ela e falei: não, todo ser humano da espécie Homo sapiens é alérgico ao trigo. Caso a senhora não saiba. Aí fica todo mundo olhando pra gente, parece que eles são dois ETs, né? Parece que somos dois ETs. Eu Aqui, ó, tem imagino. mais uma aqui na live que recebeu alta essa semana, a dona Eli Salete da Rosa. Ô, dona Eli, a senhora vai querer fazer uma live comigo também? Menino, sabe quanto que ela emagreceu? É, 13 quilos, fazendo nossa, neuroreprocessamento. E aí ela começou com uma vida mais fitness e tal, e top. Ô, Mário, mas você tá bacana, hein, ó. eu também emagreci um pouquinho menos. Emagreci 5 quilos. Ah, mas emagrece. Ô, gente, a pessoa faz neuroreprocessamento, a gente neuromodula o cérebro, a pessoa emagrece 5 quilos sem sofrimento? Você é top. Tem gente que Sem toma remédio, sofrimento. que mata para emagrecer 2 quilos, depois engorda tudo de novo. Verdade. Vamos lá. Ó, a sua amigaça já tá aqui, Marina Luciane. É, ela falou que ia entrar, tá aí Ela, mesmo. Acabei deixa eu de ver ver aqui, ó. ela. Cheguei! Vamos lá, Romário. Apresente-se, diga quem é você, sua idade e de onde você fala. Primeiramente, boa noite. Obrigado a todos que estão presentes nos assistindo, prestigiando, né, o trabalho da doutora e também acompanhando, né, a minha melhora, a minha cura, na verdade, né? Olha, mas porque ninguém te viu antes, meu filho? Ah, Simone, Sim. deixa, peraí, que eu tô falando com uma rígida e oral de excesso aqui, filho. Se eu não falar que ela tá aqui depois, o negócio azeda pra mim. Ela tá dizendo, eu também tô aqui, uai, que ela também é ex-paciente. Foi curada também de fibromialgia, depressão. A dona Elissalete escreveu, verdade, emagreci 13 quilos. Então, todo mundo Nossa, aqui, a Rosângela também é ex-paciente, ó, tudo é ex-paciente. A outra Rosângela também é ex-paciente, tudo de alta. Pode falar, meu filho. que benção. É, eu tenho 27 anos, eu atualmente estou morando na Argentina, como a doutora mencionou, né, eu vim aqui a trabalho. E quando, né, eu comecei o tratamento foi no início desse ano, né, doutora? Foi, No início foi. desse Aqui ano. do seu Eu também, consultório aberto foi exatamente dia 6 de fevereiro. 6 de fevereiro, 4 meses praticamente, né? Igual que cura depressão em 4 meses sem remédio. Agradecer a Marina, né, que foi ela que me indicou você. Ela Marina, e a sempre Marina falava. segunda-feira. E eu tinha chamado você desde o ano passado, mandei mensagem no Instagram, mas você nunca me respondia. Ai, Nunca me Jesus. respondia. Olha ele me entregando ao vivo, eu não tinha vaga. Demorou. Acho que eu fiquei uns 5 meses esperando, desde setembro que eu esperava. Foi, Fiquei foi bastante mesmo. tempo. Mas valeu muito a pena, porque, tipo assim, do início do ano pra cá, eu me considero agora normal, porque anormal eu era antes. Eu não era normal. Não tinha nada de normal, doutora. Não tinha. E a Marina falava, não, Romário, você tem que fazer, você tem que fazer. Eu falei, não, Marina, não dá, ela não tem espaço na agenda. Eu colocava desculpa no trabalho, porque eu trabalhava, os meus horários são bem complicados, você sabe, né, doutora? Sim. Mas aí eu via a Vera e a Marina na minha cabeça. Você tem que fazer, você tem que fazer. Na primeira sessão
que depois que eu desliguei o celular, eu disse, não tem como eu não continuar. É quase que impossível. Todo mundo que faz a primeira sessão vê já a diferença desde a primeira sessão. A Marina está dizendo aqui, ó, a doutora é a resposta de Deus para as nossas vidas. Amém. Glória a Deus. Gente, quando o Romário chegou para mim, ele não tinha esse sorriso. Ele não tinha esse ânimo. Olha como dá para ver como ele é oral. Você vê o dente lá no fundo, ele é mega oral do excesso, né? É masoca, mas é oral do excesso e esquizoide, vai vendo. Esquizoide, oral do excesso e masoca. Mas ele tem uma mega oralidade. Tanto que a hora que você estava falando, se apresentando, a gente vê o quanto você é oral. Por quê? Fala bem, fala muito. As falas, elas são conectadas uma na outra, não tem... Então é mais ou menos assim, quando que você vê que a pessoa é muito oral? Quando você não consegue entrar na conversa dela e interromper. Não, eu sou assim também. São 2 orais de excesso aqui, meu filho. Só que claro que quem A gente tem que sempre segurar passava. A gente sempre passava do horário, lembra? Acho que teve uma vez que a gente ficou 2 horas na sessão. Era uma luta. Eu falava, Romário, eu tenho que atender outro paciente. E tava lá, Romário. Ó, estão falando que você é bonito mesmo. Aqui, ó. Simone tá falando que você é bonito mesmo. Simone Obrigado, também é outra oral Simone. decente. Pensa no tanto que fala, essa criatura. Meu Deus. Se botar nós 3, filho, aí só Deus na terra. É ruim que ninguém ouve, né? Só nós quer falar. Só. Não, é uma luta. E como que você se sentia antes, Romário, quando você me procurou? Acho que foi a primeira vez que eu te procurei foi em setembro, né? Eu estava prestes a voltar para o Brasil em uma infelicidade, na verdade, que eu voltei para o Brasil, né? E acabou que, tipo assim, depois disso, acarretou muitos problemas na minha vida, muita dor de cabeça, muito problema em casa, muito problema, questão trabalhista também, porque literalmente as portas se fecharam para mim e eu fiquei em clima totalmente horrível, né? Porque sem trabalho, o dinheiro indo embora, com depressão, a gente realmente não quer mais viver, né? Tudo que a gente quer é viver, mas viver mal... Uma dívida de 8 milhões. Aí daí acabou. A sua dívida é pior. Minha não, que não fui eu que fiz. Verdade, tinha esquecido. Prossiga, foi só para dar risada. Mas é isso, e realmente eu estava numa situação bem complicada, e aí a Marina falou para mim, aí eu voltei para a Argentina, fiquei na casa da Marina, né, e ela falou, Romário, você tem que entrar no tratamento com a doutora. Eu disse, não, Marina, mas é psicóloga, é coisa normal. Ela falou, não é psicóloga, cabeção, é neurocientista, é reprocessamento. Eu ficava assim, nossa, bem viajando mesmo. Assim, não, eu tenho que fazer pelo menos uma para me ver como que é. Mas depois da primeira, não consegui mais parar, doutora. É quase que viciante, né? Porque como começa a secretar neurotransmissores, endorfinas, Sim. neurohormônios, aí você vê que o negócio, você fala, gente, eu tenho tudo isso dentro do cérebro mesmo, de verdade. Eu não preciso tomar remédio. E tudo adormecido, né? Porque a cura para tudo que a gente precisa já está no nosso próprio corpo, já está no nosso cérebro. Ai, que coisa linda. Eles depois que saem de eles aprendem tudo, fica tudo lindo. Hoje eu estava até assisti um pedacinho de uma live, eu acho que ela está aqui na live, da Rosângela e da filha dela, que também passaram pelo meu consultório, e eu observando elas conversarem, né? E você vê quando vem o processo da cura, a fala, né, o posicionamento, como o cérebro fica fluido, o pensamento ele é lógico, ele é mais rápido, mais objetivo. Você fala, gente, é impressionante essa máquina que a gente tem dentro da cabeça. Eu, quando conversei com você na segunda-feira, você lembra que eu falei assim? Falei, nossa, Romário, você tá com cara de rico! Falou! Todo mundo tá com cara de rico, tá, gente? Ainda que você não esteja rico, mas a cara... Aí a cara da riqueza. Aí, ó, fica assim rindo. Aí quem só chorava, quem tinha dor, fica rindo à toa, né? Não tá nem aí com a hora do Brasil, no caso dele com a hora da Argentina, né? Não tá nem aí com a hora da Argentina. Tanto vai subir pra cima quanto pra baixo. Você descobre que o mais importante é o quê? É a paz. É a sua paz. E essa, gente, é inegociável. Então, eu aperto uns parafusos na sua cabeça que você vai entender que a tua paz, essa você nunca mais negocia com ninguém, com absolutamente ninguém.
Depois da primeira sessão, como que foi, Romário? Eu lembro que na primeira sessão você falou para mim assim: essa semana o seu cérebro vai trazer a consciência que você tem que resolver seus problemas. Foi a semana que parece que eu tinha, até aquele momento parecia que eu via meus problemas de uma forma ou tentava não ver eles, né? E quando depois daquele dia eu comecei a realmente ver e encontrar Uhum. dentro de mim mesmo a solução para aquele monte de coisa que estava acontecendo. E vinha acontecer, vinha de um lado, vinha do outro. Quando eu via, eu já estava resolvendo uma coisa. Na segunda sessão, acho que foi depois da segunda sessão, eu falei com você. Você falou a mesma coisa, Romário, vai continuar, vai continuar. Eu disse, meu Deus do céu, o que eu vou fazer com tanta coisa? Aí terminou a sessão, acho que era na segunda. Na terça-feira, eu já tive que voltar para Buenos Aires, fui para o Brasil, fiquei um tempinho no Brasil, depois voltei de novo. E realmente, depois que você falou para mim, ó, seu cérebro vai trazer os problemas que já existem na sua vida, mas que você não conseguia ver a solução para eles, você vai encontrar. E aí começou a vir, foi fluindo. Quando eu percebi, eu já nem via mais, que nem você falou, nem via mais o meu vale com cara de vale. Já, para mim, já Não. tinha chegado na bênção. A Marina tá falando assim, sua próxima paciente chegou aí, a Fabiana Brandini. Lembra que eu falei assim pra você? A Mari tá dizendo, a gente vicia nessa coisa do neuroreprocessamento. Lembra que na segunda sessão eu disse assim, Romário, tudo que você não resolveu, todo o registro doloroso que você não resolveu, que você não nem sabia que existia, o seu cérebro vai criar essas situações, vai te jogar dentro dela, vai materializar para você ter que resolver, você querendo ou não. Aí você falou assim, ai, doutora, que medo. Eu falei, filho, com medo ou sem medo, você vai ser jogado dentro da cena e vai ter que resolver. Entendeu? Exatamente. E são ciclos, né, doutora? Que nem você falou. Eram ciclos mal resolvidos. Que enquanto eu não resolvesse eles iam continuar se repetindo. E cada vez mais se Exato. repetindo. Inclusive, ó, a pastora Adélia tá aqui também. A pastora Adélia também é ex-paciente minha. Inclusive, pastora Adélia, aproveitando a live, né, já vou até dizer, eu não sei se a senhora parou para pensar, é porque hoje ela falou algo comigo, que o seu cérebro está criando de novo para a senhora resolver. Você acha que o que aconteceu comigo também não foi meu cérebro criando para eu resolver um problema lá de trás? Sim. Foi. Só que daí ele cria que jeito? De um tamanho tão grande que você não tem como fugir. Você Não lembra o que tem como aconteceu com você fugir. aí? Lembro, praticamente eu fui expulso. Me expulsaram daqui. E, tipo assim, eu não tinha como. Ou eu resolvia, ou eu resolvia. Então eu me coloquei numa situação que se eu não tivesse atitude para mudar naquela hora e fazer o que tinha que fazer, eu ia ficar procrastinando e ia continuar tendo prejuízo. Mas você percebe que a situação que o cérebro cria, você não tem opção? Não tem Não opção. tem. Ele vai te criar uma situação que você não vai ter opção. Ou você resolve, ou você Sim, resolve. E não é tem aí que opção. faz o quê? Aí que, ó, rompe. Entendeu? O ciclo Sim. vicioso. E aí agora, gente, agora ele tá trabalhando ali na Argentina, quebrou com o ciclo vicioso, né? Agora ele tá ali com cara de rico, né? Nem falo pra vocês aonde que ele fica, o que que ele faz, porque tem um tanto de gente que vai até morrer de inveja, gente. Mas quando que isso acontece? Olha que gente bonita, gente. O Romário tem um sorrisão enorme. A outra, né? Neurocientista olhando pra dente. Quem vê pensa que é dentista. Como que foi fluindo a coisa na sua vida, ô Romário, após as sessões? Começou fluindo com a mudança que eu comecei a ter de mim mesmo, né? Eu sempre me olhei muito como vítima de tudo que eu tinha vivido até os 27 anos. Aí eu, não, é porque é culpa da minha família, é culpa de não sei quem, culpa de não sei quem. Eu sempre nunca via eu como o principal responsável pela minha vida. Ah, Quando eu gente, comecei a enxergar, repeat. Repeat. eu nunca via eu mesmo como o principal responsável pela minha vida. E aí eu colocava a responsabilidade das coisas tudo em outras pessoas. Quando eu comecei a assumir a responsabilidade sobre a minha própria vida, a forma como eu via a minha própria vida, como eu me olhava no espelho, começou a fluir as coisas. Inclusive, o seu olhar hoje, ele é muito firme, né? Eu tô olhando aqui para você e ele é muito
Muito centrado. Antes não, antes era assim, parecia uma folha no vento. Olhava pra lá, olhava pra cá. E eu É falava, olha assim pra mim, mesmo. menino! Aí eu olhava pra mim, olha pra mim, menino! O negócio é esse. A Marina escreveu Sim. aqui, vai escutando aí, Pedro. Quem é Pedro? É um amigo nosso do Brasil. Ah, Pedro, Pedro. Quando tu te converteres, Pedro, tenta ter os irmãos da fé. O que mais que você percebeu que mudou, Romário? Tiveram algumas coisas? Inclusive, na última sessão, você me falou algo que me chamou muita atenção e que eu ainda falei, olha, gente, que coisa linda, né? O cérebro, quando muda, não tem acordo. Ele pega no tranco mesmo e aquilo vira o registro normal e você começa a se comportar de uma maneira diferente. Inclusive, a tua visão, ela muda muito. E ela é muito mais rápida. Sim. Ó, tem uma paciente que vai começar comigo amanhã. Aí ela é ansiosa para minha sessão, para conseguir ter esse sorriso de verdade. Vai Vai chegar, ter. vai chegar. Sim. Ó, na última sessão que a gente fez, você fez um comentário que, para mim, principalmente quando se trata do Mazoca, é muito pontual, assim, de que realmente a chave virou, né? Que eu tinha te perguntado a respeito do que você estava fazendo, né? De como você estava se virando com aquilo que um dia já foi o seu maior registro doloroso. Aí você disse assim: ah, eu descobri que minha melhor companhia sou eu mesmo. Sim. É que eu não posso falar tudo, né, meu bem? Então, senão eu vou abrir os mistérios aqui, não dá. Então, por isso que eu tento caminhar nesse enigma para não abrir a tua vida. Né? Então, Rapaz, Fê, ele falou assim, eu sempre perguntei, eu falei assim, mas como que você se vê agora aí na Argentina, do jeito que você tá e tal? Ele falou, doutora, eu descobri que a minha melhor companhia sou eu mesmo. sim. Foi literalmente um ressignificado aqui na minha vida, né? Porque eu acho que essa é a quarta vez que eu venho para a Argentina e eu nunca tive tão bem como eu estou agora. Até converso com a minha família, fiz bastante amigos aqui, inclusive tem alguns amigos que estão na live da Igreja Sara Nossa Terra aqui, e eu sempre falei para eles: nossa, vocês não têm ideia de como eu era, de como eu era problemático, porque eu era mesmo, doutora. E eu falo para você, e eu falava para Mari também, eu sou problemático, eu era problemático, eu Sincera. era mesmo, eu era o tipo de pessoa mesmo que via problema em tudo, a pessoa negativa. E nossa, literalmente depois que eu entreguei a minha consciência que eu sou o responsável pela minha própria felicidade, que eu sou a minha melhor companhia, e que primeiro sou eu e depois eu de novo, que ninguém vai tirar o tempo para resolver minha vida, para me ajudar, para solucionar meu problema, totalmente mudou a minha forma de me olhar no espelho, de me ver. Eu me sentia até feio me olhando no espelho. Assim, não sou lindo, mas hoje eu Ah, me você é sinto bonito, muito melhor, doutora. cara. Vai ser bonito. Bonito, varão. Bonito. Vai Obrigado. ter uma mão por aí solta, né? Como, como diz a Marina, sempre coloca no status dela, avisa o castelo que a princesa acordou. Adoro quando a Marina coloca esses status. Ela é muito, muito pra cima também. E Falar de autoestima é com a Marina, né? Bom, só quem literalmente, fala, nossa, né? é maravilhosa. Nossa, passar meia hora conversando com a Marina é só autoestima. Marina parece uma pessoa que eu conheço aí, ela tem hipertrofia de ego também, a Marina, né? Então, assim, o ego é gigantesco. Mas o que eu quero dizer, gente? É, Que antes, nem o Romário sabia quem era ele. Ele não se exato. conhecia, ele não sabia quais eram os registros dolorosos, ele não sabia como o cérebro dele funcionava, ele não sabia, inclusive, qual era a raiz dolorosa dele. Por quê? Porque nós somos feitos de registros e de uma raiz dolorosa. A raiz, normalmente, ela está muito encoberta, o cérebro não solta, você não sabe do que se trata. Então, por isso que você anda a vida toda sem resposta, né? E reclamando da vida, e aí todo mundo é culpado, porque você não sabe qual é o problema, o que tem dentro de você. E a neurociência, o que ela faz? Ela te mostra como o teu cérebro funciona. Inclusive, antes de dar alta para o paciente, eu sempre explico e aviso, falo, olha, cuidado com algumas situações, porque o seu cérebro ele é tendencioso a interpretar isso aqui dessa maneira, entendeu? Então, você vai olhar para as Sim, situações, na hora que você perceber que teu cérebro está querendo entender dessa maneira, você já fala pro teu cérebro, ó, vamos parar com a palhaçada.
Para com a palhaçada que não é nada disso. Entendeu? Por quê? Porque o cérebro, ele é sabotador, a gente sabe disso. Né? E quando a gente olha, por exemplo, quando eu olho você falar sobre autorresponsabilidade, que é uma das coisas que os pacientes todos saem entendendo o que é autorresponsabilidade, todos saem entendendo que tudo de bom ou de ruim que acontece, a responsabilidade é nossa, tá? Pode existir um culpado? Pode, mas não interessa quem é o culpado. Interessa quem é o responsável sou eu. Porque ninguém é responsável pela minha vida, pela minha história. Então, se eu sou a única responsável, eu sou a única responsável por mudar essa história, né? Então, quando o Romário chegou para mim, ele falou, doutor, eu não sei mais o que fazer da minha vida. Eu falei, meu filho, você não sabe, mas eu sei, eu vou te ensinar e você vai ver que vai dar tudo certo. Aí, né, como todo bom masoca, duvidava. Ah, mas eu não sei se para mim vai funcionar esse negócio. Falei, meu filho, se não funcionar, rasgo meu diploma, arranco meus cabelos, vou fazer outra coisa da minha vida, tá? Por quê? Porque eu sou anos fazendo esse negocinho aqui e até hoje funcionou com todo mundo. Por que você seria o único ET que não funcionaria, né? Aí ele falou assim, eu vou acreditar porque eu vou confiar na senhora porque eu vi que a Marina ficou boa. E ainda umas horas que a senhora, eu vou fazer porque eu vi que o outro ficou bom. Entendeu? E aí ele foi passando o tempo, nós fomos fazendo a modulação neural dele, foi fazendo o neuroreprocessamento, ele foi se conhecendo, foi se assustando com as coisas que via, porque todo mundo, de fato, você vai se assustar com o que você vai encontrar dentro dessa cachola, porque você não tem ideia do que tem ali dentro, né? A gente quase que abre, de verdade, gente, com perdão da expressão, mas parece que a gente abre uma fossa e você descobre coisa que você fala, não é possível. Ele falava assim, ele, doutora do céu, tô chocado, não acredito. Falei, pois é. Carregou todo esse tempo esse trem aí dentro. Entendeu? Sim. Então hoje ele entende que ele é capaz, que ele é inteligente, que ele pode chegar onde ele quiser. Inclusive, ele já está onde ele queria. Claro que ele tem desejos maiores, sonhos maiores para ele galgar. Inclusive, na cocriação, muito difícil alguém sair com 100% de cocriação. O Romário saiu. Verdade. Entendeu? Já falei pra ele, olha que vontade, né? De te catar pelos cabelos e chacoalhar. Eu me com quase 100% de cocriação. Quase não, com 100% de cocriação. E aí eu te pergunto, o que é impossível para Deus e para Romário? Nada. Né? Nada. É impossível. Ó, a Marina tá falando, minha autoestima tá lá em cima. Ela fala, às vezes, sempre. Dá uma segurada. Jura bem que de vez em quando você tem que dar uma segurada na tua autoestima? É tipo, sempre. Cheguei chegando. E aí, ela é oral do excesso também, né? A Marina? Quase nada, né, bem? Só que ela tem rigidez no meio. A Marina tem. Então, assim, a Marina ela é oral do excesso, esquizoide, né? Nossa. E rígida. Então, já viu? Porque essa autoestima toda, Mega Blaster, é do rígido. O rígido é ter essa luta com a autoestima, né? Que não tem nada, nem a cordinha se você puxar para baixo, a autoestima do rígido não desce, né? Coisa que a gente com a cabeça de rígido não consegue entender do masoca, que tem autoestima lá embaixo. Lá eu falo, gente, olha, de vez em quando eu tenho que dar uma segurada na vibe para não, né? Para o povo não ficar pensando esquisito da gente, porque a autoestima da gente é muito lá em cima, gente. Tanto que, inclusive, o meu marido, de vez em quando, ele fala assim, ele faz assim, Fabiana, desce, desce. O negócio tá lá em cima. Entendeu? E quando, o que eu quero dizer assim, Romário, que quando eu percebi que te deu o start, que você entendeu, né? Que você poderia, você começou a sentir pesares por algumas coisas que antes você não sentiria. Alguns comportamentos que você tinha antes, que não te incomodavam, depois passou a incomodar muito, né? Inclusive um episódio aí que você passou, que você fez para poder ir para uma viagem e tal, e acabou dando tudo errado, né? E daí você ficou uma semana me mandando mensagem e eu falava assim, meu Deus do céu. E aí, gente, para poder falar para ele, meu filho, rompeu. Eu falei assim, ó, negócio é o seguinte, engole o choro, resolve esse problema, resolve o teu BO, que acabou. Falei, você não tá entendendo que é teu... Mas isso nunca aconteceu comigo. E agora como é que eu vou ficar? Falei, vai ficar fingindo que nada aconteceu e tá tudo certo. Exato.
Nossa, foi horrível. Eu lembro que nessa semana, depois do acontecido, né, vamos dizer assim, do evento, nossa, eu fiquei tão desesperado, mas tão desesperado, eu tava no meio da rua e disse assim, não, tudo dando errado. Por quê? Por que tá dando errado? Aí a minha cabecinha bem, assim, não é que tá dando errado, você tá fazendo as escolhas erradas. Aí eu disse assim, ai meu Deus, lá vem esse negócio me acusando toda hora. Aí eu disse, não, fiz errado. Eu falei, aí eu mandei mensagem pra você, você respondeu. Aí eu disse assim, agora o que eu tenho que fazer é sentar, colocar a cabeça no lugar e ver pra onde que eu posso fazer alguma coisa pra mudar isso. E na mesma semana eu já tomei uma atitude, já mudei totalmente o rumo, já fui para outro lugar, já fiz o que tinha que fazer e acho que demorou uma semana, eu já estava aqui na Argentina de novo. Foi Já. muito rápido, né? Não, mas Depois você lembra que do foi só episódio. resolver o problema do registro doloroso, você Sim, conseguiu ir para a Argentina? Então, foi o que que muito acontece? rápido. Você vê que você não conseguia alcançar os sonhos, os desejos, Sim, chegar onde você queria. Por quê? Porque você não resolvia os problemas dos registros dolorosos. E aí, exato. quando você falou para mim que você estava bem mal e tal, então você te falou, pode parar que mal você não tá, não. Você pode estar triste, tá? Eu me lembro que era quase de madrugada. Eu falei, vamos Verdade. parar com a palhaçada, que mal você não tá, não. Tá? Eu conheço o cérebro mais que você. Falei, triste, tudo bem, eu também estaria. Mas mal você não tá. Sim, Aí eu disse assim, você falou, mas o que que eu faço então, doutor? Eu falei, filho, toma a responsabilidade para você e resolve. sim, Falei, só tem um responsável, é você mesmo. verdade. Falei, então resolve o BO. E acabou. Falei, não vai doer mais. E não dói mais. E não vai mais. Aí, tá vendo? Eu vi, não vai mais. E como é que tá o sono, Romário? Deu uma cortada, doutora, Como é que perdão. tá o sono? Tô dormindo super bem, porque antigamente eu não dormia bem. Eu durmo tarde, é normal eu dormir tarde. Então, tipo assim, às vezes eu vou dormir 1, 2 horas da manhã, mas eu durmo que nem uma criança. Eu durmo muito bem. Independente do horário que eu for dormir, eu durmo muito bem e acordo disposto. Eu acordo muito Exato. disposto. É porque eu vou lendo o prontuário, como vocês chegaram, por isso que eu vou perguntando Sim, passo a passo. Aí eu perguntei, e o sono? era horrível. Nossa, eu lembro que eu passava a noite acordado e o dia morrendo. O dia morrendo, não conseguia levantar da E cama. quantos calmantes eu te prescrevi? Nenhum. Nenhum, gente. Vocês entenderam que você tem calmante dentro do teu cérebro? O que é que eu fiz? Eu só estimulei o cérebro dele a secretar o GABA, que é o ácido gama-aminobutírico, que a gente chama de Rivotril natural. Então, ele é mais potente do que se você ficar tomando remédio para ansiedade, para depressão, porque tudo isso a gente tem dentro do cérebro. Hoje Sim. eu atendi um adolescentezinho também, eu não sei se a Simone está aqui na live, foi ela que me mandou. Essa Simone me perturbou até o fim da minha vida. E quando eu vi o adolescente, eu entendi o porquê do desespero dela. E ele saiu, nossa, ele já saiu assim, sabe? Tranquilo, super mais calmo, né? Falou que já não tinha mais medo, que já estava tudo top na primeira sessão, né? E aí os pais estavam juntos depois que eu chamei dentro da sala, e aí os pais choraram muito junto comigo. Ah, saí, Simone, a Simone tá aqui. Simone, se eu soubesse que era aquela situação, eu tinha, de verdade, eu tinha dado até me virado nos 30 para atender antes, porque pensa numa situação, Romário, que só Deus na vida. Então, a hora que aqui os pais entraram no consultório que eu terminei, e que viram um menino bocejando, calmo, dizendo que já não tinha mais medo, e que estava tranquilo, daí desabaram, né? Foi muito Imagino. bacana. A Simone está dizendo, por isso insisti. Simone, foi uma benção. Inclusive, de presente, ele ganhou até hoje uma saída para ir comer comida japonesa, que ele gosta. Então, o que que eu falo, gente? Ó, quando eu olho para o Romário hoje, né? Para mim, isso aqui não tem preço. Por quê? Porque eu Sim. tenho a sua foto do antes e depois. Eu tenho, entendeu? Eu tenho lógico, eu bato foto de todo mundo. A Marina tá falando assim, o Pedro ficou bravo porque falei para ele hoje que gastrite é emocional. Ué, claro que é emocional. Se ele encontra outra 100%. pessoa com gastrite, né? Aí a Sim. Marina tá falando, dá uma explicada rápida para ele. O que que acontece? O Pedro, né? Na realidade não era nem Pedro, era Simão.
O que acontece? Quando você está estressado, quando você está ansioso, o teu cérebro, ele para de secretar alguns neurohormônios que eles trazem mais tranquilidade, traz mais calma, que são, tá? O GABA, acetilcolina, endorfina e serotonina. Então, todas as vezes que você está estressado, tudo isso para de ser secretado. E o que é que começa a secretar? Começa a secretar cortisol e começa a subir os níveis de adrenalina, que é vasoconstritora, que aumenta o pH do estômago. Vai mandar um sinal pro teu estômago falando, estômago, manda ácido. E aí o estômago vai secretar ácido clorídrico. É ácido clorídrico. Isso come a mucosa do estômago. Então, como você não teria gastrite? Impossível. A gastrite, ela é emocional, tá, gente? Claro que daí se você vai pro gastro, o gastro vai colocar medicação, vai te dar uma dieta, vai tirar um tanto de coisa, sendo que o problema tá aqui, ó, tá? Inclusive, né, não posso perder a oportunidade, trigo e açúcar da gastrite, tá, gente? Ah, doutora, lembrando aqui, ó, eu não sei se eu lembro, eu acho que eu contei isso para você em uma das sessões, que assim que eu voltei para cá, para Buenos Aires, eu fui comer um Mac, eu acho que era um Burger King, que eu sempre gostei muito. Eu comi e passei muito mal, mas muito mal mesmo. E o que eu fiz? E na semana você tinha falado. Que na maior festa, eu falei, ainda bem, passou mal, quero que passe mais, que é para nunca mais pôr na boca. Eu passei muito mal, nossa, eu não aguentava. Nossa, e agora eu sinto o cheiro do negócio e já me dá um negócio na barriga. Por quê? Porque o cérebro tá modulado. Sim. Então é para toda vez que pôr na boca mesmo, dá até uma facada na barriga, dá náusea, passa mal. Por quê? Porque teu cérebro já entendeu que tudo isso destrói o organismo, né? Inclusive, pelo menos ele me disse, né, gente, que ele tem um negócio aí que ele não põe mais na boca. E eu falei para ele, não é para pôr nunca mais, né? Um negócio que come neurônio, mata neurônio. É, você sabe do que é, tá? Pode falar. Não tem problema. Pode falar, gente? Pode. Ô, gente, ele não tá colocando bebida alcoólica na boca, que eu falei pra ele que eu ia parar com esse trem. Ou eu me chamava Fabiana Araújo, aonde ficar aí matando neurônio, coisa mais preciosa do mundo é neurônio e felicidade, menino. Sim. Gente, eu não consigo imaginar eu destruindo um neurôniozinho meu, porque meus neurônios valem milhões. Aí eu vou matar? Não. E é por isso, gente, que ele tá com essa cara linda, né? De quem tá rico, né? De quem tá querendo prosperar de maneira poderosa na vida. Ele até comentou comigo que ele falou, doutora, agora eu quero trabalhar, quero fazer missões, quero tal, e quero ajudar. E eu falei, glória! Né? Porque a coisa que o diabo mais odeia é que o crente tenha dinheiro para ele ajudar os outros. E é por isso que eu quero que o diabo se lasque, né? Por quê? Porque o dinheiro não é cédula, né, gente? O dinheiro tá aqui. A pastora Adélia tá dando risada. E é verdade, gente. Então, para você ver, hoje, você tem dor? Não. Tem dor de cabeça? Não. O que é dor de cabeça? Acho que faz... Nossa, eu não me lembro a última vez que eu tive dor de cabeça, doutora. Acho que ano passado eu senti uma dor de cabeça. A última vez que você teve dor de cabeça foi antes de eu entrar na sua vida, meu filho. Provavelmente foi mesmo. Foi mesmo. Tá. Então, o que acontece, gente? Além de você ficar bom, além de você descobrir que você é top, além de a depressão ir embora, além de a ansiedade ir embora, e as dores vão embora, sobra mais dinheiro, porque você não compra remédio. Exato. Nossa, eu acho que a última vez que eu tomei remédio... Nossa, doutora, eu não me lembro. E foi omeprazol, porque eu tava com muita azia. Eu acho que foi em janeiro. Não me lembro. Foi em janeiro. Eu nunca mais tive gastrite. Eu não sei mais o que é gastrite. Eu sempre tive muita gastrite. Nunca mais eu tive gastrite. Dor de cabeça. Não é estressado. Quase não é. Gente, o menino era uma pilha. Você botava o dedo, dava choque. Eu falei, gente, como é que aguenta a mucosa do estômago? A Marina tá dizendo assim, ó, gente, é muito difícil eu ter dor também, né? Marina, se eu te falar o que você tem que tirar para você nunca mais ter dor, Marina? Ter coça. Marina, tudo que desidrata neurônio, tudo que destrói neurônio dá dor, Marina. Entendeu? Aí não vai ter dor nunca mais. Como você se define hoje, Romário? Hoje, doutora, eu me defino como uma pessoa
totalmente reestruturada emocionalmente, uma pessoa que já não consegue mais olhar para trás e ver que fazia parte da minha vida aquilo, entendeu? Praticamente, como eu falo, eu não era normal. Hoje, tudo que eu vejo que passou, para mim não é mais normal, eu não aceito mais na minha vida. Então, tipo assim, Exato, mas hoje eu qual que era o problema? A maioria das pessoas hoje estavam naquela condição que você estava achando que era normal. que era normal. Achando que são Exato. normais. Sim. E eu achava que eu falava para a Marina, não tem condição, não existe solução para isso, é uma coisa que é natural, é normal, todo mundo tem, mas não é. Depressão, ansiedade, não é normal. E eu era muito ansioso, eu estragava tudo que eu colocava a mão, eu conseguia estragar pela ansiedade que eu tinha. Sim. Nada ia para frente, nada, profissionalmente. Eu lembro que eu contei para você que deu errado os 3 vistos que eu tive negado Eu falei, mas filho, do jeito que você vai estragar tudo. Não tem jeito de dar certo. Eu tive 3 vistos negados. Nossa, e assim, depois que os 2 primeiros vistos que eu tive negado, eu não tinha começado o tratamento ainda. Foi horrível. Para mim, era literalmente uma morte. O terceiro visto que eu tive negado, que eu já tinha começado, eu acho que tinha sido umas 2 ou 3 sessões, eu falei pra você, é como que se eu não tivesse acontecido nada, que eu fui lá, peguei um papel e voltei pra casa. Eu ainda falei, e aí, doeu? Você falou assim, não. Então, tá resolvido, filho. Agora vai. Agora o negócio vai. Sim. Como que ficou a tua... É que eu tenho que perguntar isso, que eu pergunto pra todo mundo, tá? Como ficou a tua vida com Deus depois do neuroreprocessamento? Eu acredito que hoje eu conheço Deus. Vamos dizer assim. Não que eu não conhecia Deus, mas assim, não da forma que eu conheço hoje. Tá, vamos rebobinar, porque você público que te copiou aí, hein? Porque qual que é a questão? Sim. Não é que a gente quer dizer que os outros não conheçam, tá, gente? É que até que você conheça o Deus que você passa a conhecer depois do neuroreprocessamento, você acha que conhece Deus. Sim. Mas depois do neuroreprocessamento, gente, é um negócio fora do normal. Ou melhor, sim, agora é o normal, né? Mas é uma oportunidade tão grande com Deus. É um negócio tão tremendo, tão absurdo. E o entendimento que você começa a ter de Deus depois do neuroreprocessamento é fora do normal. E aí você vai olhar antes e vai falar assim, gente, eu nunca conheci Deus. Por quê? Exato. A fala de todo paciente é essa. Todo mundo fala assim, eu achava que eu conhecia Deus, mas eu passei a conhecer Deus de verdade depois do neuroreprocessamento. Sim. Na verdade, é porque a gente não... Na verdade, doutor, é porque quando você não sabe quem você é, não tem como você saber quem é Deus. E aí o problema é de quem, então? O problema é meu. Que não me conheço. Exato. Isso se chama o quê? Problema de identidade. Problema de identidade. E eu sempre tive, a vida inteira sempre tive. Até né, o neuroreprocessamento, que eu sempre, quando alguém me pergunta, eu nem consigo explicar. Assim, o pessoal gosta de ficar perguntando alguma coisa, detalhe. Olha, quem me conheceu antes, me conhece hoje, sabe e vê totalmente que eu sou outra pessoa. Outra pessoa. E aquela pessoa, quem quer aquela pessoa na sua vida ainda, infelizmente não vai ter mais. É uma coisa que também eu tinha muita dificuldade. Produção, isso aí deveria gravar, produção. Olha, repete de verdade. Porque como eu sou masoca, eu sempre tive essa coisa de fazer com que as pessoas gostem de mim, fazer com que tirar a minha própria vontade para fazer a vontade das outras pessoas. Agora não, literalmente aquela pessoa... Fala porque eu quero fazer um parênteses. Pastora Adélia, a senhora tá ouvindo o que eu te falei, minha filha, do mistério? Masoca tem essa luta, né? E ela também, ela deixou isso daí. Horrível. Ela era mais masoca que você. E pensa numa masoca brava agora. A mulher tá igual Tramontina, tá cortando tudo rápido. Corte rápido. Corte rápido, não dá nem tempo. Passa na goela. Sim. Então, o que eu quero dizer, gente? Que para quem conheceu o Romário antes, claro que vocês não conheceram, a pastora Adélia morrendo de rir. Hoje eu fiz 2 comentários na página dela e eu escrevi assim,
A senhora tá igual a Tramontina, cortando rápido e botei várias facas lá. Ó, a Simone tá dizendo, esse menino tá top demais. A Simone, ela é diretora de um colégio. Ai, que Aqui, ó, a bênção. pastora Débora tá dizendo, não quero agradar mais ninguém. Tô pior que Tramontina. É porque, na verdade, a gente quer se agradar, né? Hoje eu consigo entender que o maior bem-estar que eu posso ter é o É o meu. seu. Isso é libertador, meu filho. Isso aí é mais libertador do que quando Moisés tirou o povo lá do Egito. Porque Sim, quando Moisés tirou o povo do Egito, o povo saiu com mente de escravo. Então o povo não saiu liberto. Eles só foram sim. tirados do Egito, mas não estavam libertos. A libertação ela foi um processo, entendeu? E isso que vocês passam, o neuroreprocessamento, ele é como dividir o antes e o depois. E aquele antes que chega nunca mais vai voltar porque não vai existir mais. Hoje é outra pessoa. Sempre brinco e fala: o Romário que chegou aqui hoje, nós vamos matar ele aqui, acabou, não volta mais. Entendeu? Então, eu falo que o neuroreprocessamento de verdade, ele é mais poderoso do que quando o Moisés tirou o povo do Egito. Porque tirou do Egito com cabeça de escravo e ainda eles queriam voltar para a escravidão. Né? E Sim, quem passa pelo neuroreprocessamento não é nem que quer, não aceita. Não não aceita, aceita mais. entendeu? Eu acho Então até não é nem tipo engraçado. assim, ai, você quer voltar pro Egitinho, queridão? Você vai olhar e vai falar assim, tá falando com quem? Que Exato, agora eu não sou mais escravo, eu sou senhor da minha vida. Você exato. entendeu? E a gente Então o era negócio. escravo das nossas próprias vontades, né? Eu falo que, até comento com a Marina, que antes de começar o reprocessamento, eu vivia preso às minhas próprias vontades. E infeliz ainda. Esse que é o pior, porque eu fazia tudo que eu tinha vontade e era infeliz. Não existe felicidade em fazer tudo que você quer. A felicidade existe na regra, na disciplina, de fazer o que é certo. No Por isso, quando equilíbrio, você começou a falar na comigo que, temperança, exato, domínio próprio. e quando você começou a falar que eu ia ter conflito de ter que resolver meus problemas, os problemas que eu procrastinava, eu comecei a entrar em desespero, começou a dar pânico. Eu disse, meu Deus do céu, o que eu vou fazer agora? Mas foi fluindo muito bem, foi fluindo muito rápido. E eu acho que no neuroreprocessamento, o que mais pegou para mim foi de 0 a 10, que eu não lembrava de muita coisa. E teve vários traumas que eu lembrei por causa da sessão, que eu comecei a puxar. Disse, nossa, isso aconteceu comigo? Será que isso aconteceu mesmo comigo? E realmente tinha acontecido. Porque se não tivesse acontecido, eu não tinha lembrado. E muita coisa que simplesmente destruiu o Romário de 25 anos, de 15 anos, e que aquele Romário só era daquele jeito porque lá na primeira infância passou por aquele trauma. E como que eu seria com 50 anos revivendo de novo esse ciclo de trauma? Na verdade, você não ia nem ser, né? Porque das duas, Não uma, ia. você ia mesmo tirar a tua vida dessa terra, ou alguém ia Terrível. tirar a tua vida. Ó, tem Exato. aqui a Mila Mantonelli tá dizendo, maravilhoso ver o novo Romário. Saudades, meu amigo do coração. Saudades, Mila. Essa era minha amiga da primeira faculdade. Como eu falei para você, eu entrei em 3 faculdades. Nunca terminei nenhuma. Foi uma das coisas que mais me frustrava. Começava a faculdade, parava no segundo, no terceiro semestre. Então, tipo assim, era um ciclo vicioso de começar e parar, começar e parar. Terrível. A procrastinação é muito característico do masoca. O Sim. masoca é o traço de personalidade mais procrastinador que existe. Né? Como Sim. você agora é um masoca neuroreprocessado, então pouco importa, né? Não importa se é masoca, se é oral de excesso ou se é esquizoide, porque tá tudo neuroreprocessado. E o que eu quero dizer? Que, por exemplo, uma das últimas coisas até que eu te cobrei, eu falei, Romário, você te vira, vai estudar. Sim. E eu falei, não tem acordo. Eu falei, te vira, dá seus pulos, se vira nos 30, senão eu vou orar daqui do Verdade. Brasil, para Jesus te pegar aí pelos cabelos e você vai estudar. Por Verdade. quê? Porque cérebro é músculo, né? E o Tem que cérebro, ele precisa ser exercitar. exercitado. A Marina tá dizendo assim, ó, agora a gente é outro nível, Rô. Quero nem saber do que ela tá querendo dizer. Ela tá dizendo assim, vamos pra cima. 2 rolos compressor. Então, eu até Ah, conversei vai com ser ela. meu. Ó, Europa que nos aguarde.
Então, eu nem tinha contado ainda para você. Eu não sei se eu tinha contado que eu estava aguardando aí algumas documentação, Sim, andar você para mim, porque falou. uma das Eu te coisas perguntei que se tinha dado certo, você falou que não teve resposta. exato, uma das coisas que estava me frustrando era isso, tipo assim, porque tinha tudo para acontecer e não aconteceu. Então eu tava ficando muito frustrado. Mas na hora certa, do jeito certo, com a cabeça certa, eu entendi o propósito de Deus na minha vida, o propósito de Exato. Deus, inclusive, o primeiro propósito de Deus de me trazer de volta para a Argentina, que foi quando eu comecei o tratamento com você. Se eu não tivesse passado toda aquela humilhação que eu passei, hoje a gente não estaria tendo essa conversa aqui. E agora faltava um documento também, eu já mandei agora para o responsável da empresa novamente. Ele não respondeu ainda, mas um dos documentos que era muito necessário, que dá trabalho conseguir, eu consegui. Então, tipo Ah, assim, é? eu tô. Ontem não tinha saído, saiu hoje. Até eu tinha falado ontem com você sobre isso. E o que eu falei? Falei, Romário, agora você entrou no quê? Na cocriação, meu filho. Quando você Exato. cocria, e essa foi uma das coisas que você cocriou ontem, Foi mesmo. Foi uma das coisas lembra? que eu criei. Sim. Então, gente, o que eu quero dizer para vocês? Que essa máquina poderosa que Jesus colocou aqui dentro, só que cria qualquer coisa. E é por isso que Jesus falava demais do cérebro, tá? E não é mente, gente, pelo amor de Deus, não é mente, porque a mente sozinha ela não cria nada, tá? Porque toda Exato. cocriação, ela é baseada em frequência Hertz, eletricidade cerebral e ondas cerebrais. Ondas alfa, gama, teta, gama, delta, entendeu? Tudo isso, ele cria campo eletromagnético, bioquímico no seu corpo e você consegue cocriar. Inclusive, Exato. ontem o Romário estava criando isso. Então, tem gente falando assim, ah, mas pensa positivo que vai dar certo. Ó, gente, se pensar positivo, cocriar alguma coisa na vida de alguém, todo mundo estava rico, todo mundo estava milionário, estava todo mundo aí sem problema nenhum. Porque um tanto de gente pensa Exato. positivo. Então, para de cair nessas conversas fiadas. Porque eu ouço pessoas falando, sabe? Por exemplo, eu gosto de alguns mecanismos do coach, mas eu acho que o coach, sem uma base mais profunda anterior a isso, tipo neurociência, uma coisa mais profunda, é um perigo. Por quê? Porque assim, não, pensa positivo, porque você consegue, porque você é tal. Da onde? Da onde que pensar positivo vai cocriar alguma coisa? Para, gente. Não é subjetivo. Cocriação não é subjetivo. Ah, eu vou lá fazer posiçãozinha de Buda e vou pensar positivo. Fica aí que vai fazer cara na bunda, tá? E eu falei bunda, né? Perdão. Então, eu não dou conta dessa conversa fiada que eu ouço. Não é assim que se cocria, gente. Cocriação é você observar a eletricidade cardíaca, eletricidade cerebral, ondas cerebrais, frequência Hertz. Você vai ver tudo aquilo se movimentar dentro do seu corpo. E aí sim o que Jesus disse, trazer à existência aquilo que no invisível já existe e fazer ele se Exato. materializar aqui. Uma Sim. pergunta que eu quero fazer para você e todo mundo. Por que quem mexe, por exemplo, lá na África, não, mas agora eu quero falar de obra de magia negra. Por que Sim. quem pratica voodoo na África, ele consegue desaparecer aqui e aparecer, por exemplo, dentro do teu quarto? Não sei. Não faço Vocês ideia, já doutora. viram que isso existe, não é? Já vi. Como que é o nome? Projeção astral que fala? Não sei como eles chamam lá, mas quem trabalha muito com isso é quem mexe com voodoo, né? Magia negra, Aham. mais para a parte de voodoo, né? E lá na África isso é muito pesado. Então, eles jejuam, tá? Para poder conseguir fazer isso. Inclusive, a neurociência, ela orienta a jejuar. Inclusive, dependendo do paciente que eu for atender, eu tenho que jejuar. Entendeu? Ó, a doutora Ana Cristina tá dizendo, Romário, meu amorzinho. Entendeu? Então, o que que acontece? A neurociência ela diz que dependendo do paciente que eu vou atender, eu tenho que jejuar. Eu tenho que estar em jejum. Por quê? Por causa das minhas ondas cerebrais e da minha atividade elétrica cerebral. Eu preciso jejuar. Aí Jesus também disse que precisava jejuar, por algum motivo. E aí você vê que quem trabalha com voodoo, com magia negra, também jejua. E aí o crente não quer jejuar. Ó, eu vou falar, gente, ô luta. Porque tem umas coisas que eu vou falar, gente, o povo difícil é o tal do crente, mas que luta. O que eu quero te dizer? Que existem técnicas e tem possibilidade, sim, sim,
de você sair daqui e ir para outro lugar através de ativação cerebral. Você pode fazer o Sim. mesmo que o pessoal do voodoo faz. E por que nós que somos crentes não fazemos? Não, nós não, porque eu faço. Verdade? Perguntou a pastora Adélia, se eu já não fui para lá. Saí daqui e fui para lá. Sério, doutora. Sério, é que tem coisa que eu não falo, gente, porque é tão louco o negócio da neurociência, mas é tão Exato. doido, tão profundo e tão real que as pessoas não acreditam, tá? Outro dia, por exemplo, eu fui fazer uma gasometria arterial, tá? E eu morro de medo de agulha, tá, gente? Ai, doutora, a senhora pega a jugular com agulha, pego mesmo, e deixa a sua jugular na minha frente, que eu medo do abocate desse tamanho. Mas em mim não, tá? Aí o que aconteceu? Aqui, ó, a doutora Ana Cristina está falando, isso se chama neurociência. Os cérebros se conversam entre si. Isso aqui é o neurônio espelho, doutora Ana. O neurônio espelho ele faz isso. Então, a pessoa, quando ela veio, colheu sangue para a gasometria arterial, porque a gasometria ela é muito dolorosa, mas muito dolorosa. Não sei se você já fez gasometria Nunca arterial. fiz. Não é para tirar veia da veia, tirar sangue da veia. Não, bem, é da artéria que fica lá Nossa. embaixo, às vezes embaixo do músculo. Você tem que cutucar e. Gente, é muito dolorido. Aí o que eu fiz? A pessoa veio, a hora que eu vi, ela falou assim: a gente vai colher uma gasometria. Oi? Ah, tá. Aí eu falei para ela: ó, então você vai fazer o seguinte: eu vou olhar para aquele ponto ali. A hora que você perceber que eu tô imóvel, aí você pode tirar o sangue, você pode funcionar. Romário, eu saí de lá. Aí eu falei pra ela assim, ó, você só Sério, dá um tapa. doutora. Falei, quando você terminar, você só dá um tapa no meu braço, senão eu vou ficar sem saber se eu posso, né? Ai, gente, é muito louco isso, é muito doido. Então, assim, a gente faz uns experimentos, e como eu faço parte de uma equipe de experiência, a gente faz cada experiência louca, você não tem noção. Então, assim, quando eu preciso, me beneficio. Por quê? Porque Jesus já deixou isso escrito. Sim, Jesus fez isso. sim. Ó, você vai lembrar. E quando levaram Jesus para o alto da montanha, para precipitá-lo, Jesus, passando pelo meio deles, retirou-se. Você acha mesmo que Jesus passou pelo meio e ninguém viu? Passando pelo meio, Ai, difícil. gente. É sério mesmo que vocês acreditam que ele passou andando pelo meio deles? E ninguém viu? Sendo que estava Difícil. todo mundo doido para jogar Jesus da montanha. Ele era o alvo, ele era o centro, e ele ia passar pelo meio e ninguém ia ver? Tá bom. Vai nessa, inocente. Ai, gente, então o que eu quero dizer, gente? O nosso cérebro, ele contém o reino Sim. de Deus dentro dele. Inclusive, no lobo frontotemporal esquerdo. É aqui que está o reino de Deus. Por isso que Esse Jesus lado. disse, é do esquerdo. Jesus disse, o reino de Deus está dentro de vocês, suas criaturas. Para de procurar Entendi. fora o que está dentro. Por quê? Então, inclusive, para vocês entenderem, Jesus falou assim, ó, quando vocês orarem, entra no teu quarto. Por quê? Porque daí vocês param de ficar olhando para o céu. Que o reino de Deus está dentro. Fecha a tua porta em secreto. Ora o teu pai em secreto, que o teu pai que te ouve em secreto vai te recompensar em público. Né? Sim. Porque buscam fora aquilo que está dentro. E tudo isso a neurociência ensina. Por quê? Porque a neurociência ela tem uma área específica que é neurociência e espiritualidade. Então, inclusive, a gente estuda muito a Bíblia. E o livro de Mateus todo, Jesus só fala do cérebro. O livro inteiro. E ninguém sabe disso. Não sabia também, doutora. Só para você entender. E aí a gente encerra a live. As parábolas que Jesus contou. Vamos lá? Dracma Sim. perdida. Jesus está falando do quê? Do cérebro. Por Sim. que alguém perde alguma coisa? Porque não cuidou? Não guardou no lugar certo? Porque não cuidou. Guardou no lugar certo. Não cuidou. Não cuidou. Se eu não cuidei, isso é um comportamento. E o Sim. comportamento é criado aonde? No cérebro? Existe outro lugar para criar comportamento? Não, no cérebro. Entendeu? Deixa eu ver aqui. Sim. Ô, Riustenai, tudo bem? Ele achou que a live era no Quai. Não, Riustenai. Não é, não.
Então, o que que acontece? Nossa, o Instagram vai me expulsar daqui, vai nos expulsar, falta 22 segundos. Deixa só, então, fazer... Mário, printa o coração aí pra gente. Manda pra mim, Pra te explicar. Marina. Printa pra nós, Marina. Boa noite, gente. Faltam 11 segundos. 10, 9...